E você provavelmente recebeu esse e-mail da Google Play Console solicitando algumas alterações no seu app para atender algumas demandas relacionadas à biblioteca do Google Play Faturamento. E é o que a gente vai discutir no decorrer dessa aula. Mas antes, muito obrigado a você que está acompanhando esse canal, chegou aqui de paraquedas, caiu aqui de paraquedas. Seja muito bem-vindo e a você que acompanha há mais tempo, muito obrigado por assistir. Pessoal, é o seguinte, ó, esse e-mail diz o seguinte: seus apps são afetados pelas mudanças nos requisitos relacionados à biblioteca Google Play Faturamento. Seus aplicativos são afetados pelas mudanças nos requisitos relacionados à biblioteca Google Play Faturamento. E o que é que isso quer dizer para a gente? Que eu tenho um ou muitos apps que estão sendo impactados por essas questões aqui da biblioteca do Google Play Faturamento. E eu vou precisar fazer a correção nesses apps para atender esses requisitos. E aqui tem um texto, né? Ó, 2 de seus apps são afetados pelas mudanças nos requisitos relacionados à biblioteca do Google Play Faturamento. Ou seja, eu poderia ter mais do que isso, e provavelmente se eu não tivesse app algum, aí eu já nem receberia esse e-mail. E o legal é porque vem aqui no próprio e-mail, eu censurei aqui, mas vem no próprio e-mail a descrição de quais os apps foram afetados especificamente quanto a esses requisitos, quanto a essas solicitações, tá? No caso aqui, né, 2 de seus apps usam uma versão da biblioteca Google Play Faturamento que será descontinuada em breve. Em um primeiro momento, eu fiquei na dúvida. Eu não me recordo de ter ali no meu Build Gradle alguma solicitação do Google Play Faturamento. E eu fiquei na dúvida do que eu poderia fazer. Provavelmente seria remover, porque eu não lembro de estar fazendo nenhuma utilização nesse sentido. Então, minha primeira ideia foi: pô, eu acho que eu coloquei alguma dependência ali no meu Build Gradle e provavelmente eu vou apenas remover e vou lançar uma nova versão. Mas a gente vai chegar já já nesse ponto aí, tá? A questão é que os apps apontados aqui estão utilizando essa biblioteca e ela precisa ser atualizada. Esteja eu consciente ou não do uso dessas bibliotecas, mas eu preciso atualizá-las. A partir de 31 dias atrás, né? Aliás, a partir do dia 31, acho que está uma atualização aqui que não ficou legal, todos os apps precisarão usar a versão 7.0 ou mais recente, né? A partir da 7.0. É óbvio que a gente vai precisar se preocupar de não estar lançando atualização a todo momento. Então, se a gente for usar a 7.0, a gente corre o risco de a qualquer momento já estar obsoleto a 7.0 e precisar estar atualizando constantemente. Eu já vou utilizar aqui de forma determinada a versão 8, beleza? Faço o upgrade até esses dados, até essas datas, né, para evitar, no caso aqui acho que deve ser data, veio da atualização, para evitar que suas atualizações sejam recusadas. As atualizações aqui dos meus apps que já estão em produção. E aqui vem, provavelmente, para você que recebeu esse e-mail também, vem aqui listado quais os apps, né? 2 de seus apps são afetados, incluindo, então vem a listagem aqui embaixo, que eu já censurei antes de gravar o vídeo. Bem, então eu cliquei aqui para acessar, tem um botãozinho aqui do lado dos apps, né? Que é ver, tá? E na hora que a gente clica nesse botãozinho, ele direciona para essa tela bem aqui. E nesse caso aqui, eu estou utilizando o Google Play Console direcionado especificamente para o app que eu cliquei no botão V, lá no meu e-mail, né? No meu e-mail tinha a listagem dos apps que foram impactados. Então, quando eu cliquei, eu fui redirecionado para as questões, né, avisos de política especificamente desse app. Ou seja, essas informações estão associadas às questões de política desse app que eu cliquei no item ver, tá? Ou seja, o que a gente vai tratar aqui é especificamente para um determinado app, não necessariamente para toda a loja.
Eu estou falando isso apenas para deixar bem explícito e não ficar nenhuma dúvida, principalmente para quem não recebeu esse e-mail e está vendo o vídeo apenas para conhecimento, ou para se anteceder, né? Então, aviso de política, né? Eu não vou ler detalhes aqui, então tem dois pontos que são citados para esse app bem aqui. O primeiro ponto é aquele que a gente já leu no e-mail, né? Que é o app precisa usar a versão 7 ou mais recente da biblioteca do Google Play Faturamento. E o outro item, o app precisa segmentar o Android 15, nível de API 35. Isso já era esperado, porque praticamente todos os apps que eu tenho em loja, na minha loja, elas são para o API-alvo 34. Então já era esperado que, vindo a API 35, viria essa orientação de que eu atualizasse o API-alvo do meu aplicativo. Bem, então vamos fazer aqui a correção. Essa aqui é mais simples de fazer, porque essa aqui é a alteração apenas ali no build Gradle, né? De qual seria a nossa API-alvo, que é bem mais simples e provavelmente você já deve ter conhecimento quanto a isso. Esse aqui já é menos simples, ainda não é complicado, mas é menos simples. E já vindo para cá, para o aplicativo, o legal desse Build Gradle que eu estou trazendo aqui nesse cenário para vocês é porque ele vai permitir a gente fazer um debate sobre como identificar essas dependências. A gente já teve uma aula aqui no canal citando essas dependências que às vezes não estão visíveis aqui no implementation, mas que estão por tabela vindo através de uma outra dependência. Então pode ser, a gente já falou isso em outra oportunidade, em um vídeo que tem aqui no canal, você pode procurar aí, que trazia, era o uso de armazenamento dentro do celular, né? Eu tinha aplicativos que não faziam uso de armazenamento no celular e eu estava recebendo mensagem ali de formulário para eu justificar por que eu estava acessando armazenamento do usuário. E, posteriormente, eu percebi que, na verdade, era uma outra dependência que eu tinha que fazia o uso desse armazenamento e, na verdade, eu não precisava. Então, o que eu fiz ali foi no User Permissions fazer um ignore daquela solicitação. Então, para aquele caso ali, eu solucionei. Para esse caso bem aqui, em que nós estamos lidando com um sistema de pagamento Google, então é possível que algumas dessas dependências que a gente está vendo aqui esteja utilizando e necessite de fato. A simples exclusão dela poderia afetar talvez em algum problema ali na utilização dessas implementações. Então, para esse caso, a gente vai precisar, primeiro, descobrir qual é a dependência que por tabela está utilizando, porque quando a gente olha bem aqui, ó, a gente não está vendo nada que cite o billing, né? Vamos voltar aqui para status da política. Aqui em status da política, né, tem mais detalhes, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, mais detalhes. E aqui em mais detalhes, traz o passo a passo, né? Como migrar para a biblioteca do Google Play Faturamento 8. Você diz, não era 7? Agora aí está 8, né? É porque é do 7 ou mais recente. Então, se nós observarmos bem aqui nessa orientação de atualização, a gente tem aqui, ó, a informação de qual seria a dependência que nós temos que manter atualizada. E está aqui a orientação de como nós poderíamos fazer lá no nosso Build Gradle, ok? Vamos fazer a verificação dentro do Build Gradle que eu tenho aqui para esse exemplo, se tem essa independência existente ali. Você já deve estar percebendo que não vai ter, porque eu meio que adiantei já falando aqui. Mas vamos fazer a consulta. Vou utilizar apenas a palavra billing, tá bom? Até para garantir que realmente não tem absolutamente nada com o nome billing, por exemplo. Vai pegar uma oscilação aí de texto, tá bom? Então vamos lá. Voltando para cá, o Ctrl F, vou fazer a consulta aqui e deu um total de 0 resultados para billing. Então não tem em nenhum lugar aqui do meu Build Gradle a utilização dessa dependência. Então já ficou claro para a gente que se o Google está reclamando que esse app está usando uma versão que vai ficar descontinuada, vai deixar de ser aceita ali na Google Play.
e eu não estou encontrando aqui no Build Gradle, fica claro e objetivo para a gente de que em algum lugar dessas dependências que a gente já tem, está sendo usado o portabella. E como é que nós vamos conseguir descobrir isso? Através desse comando aqui, ó, gradlew. Aqui eu estou colocando, né, o meu módulo, né, da aplicação, no meu caso aqui é app mesmo, dependências. E a gente vai conseguir listar, eu não sei se o vídeo vai travar quando estiver executando esse comando, mas eu espero que não. Se tiver, a gente já sabe que pode ser devido a isso. Então está trazendo aqui todas as listagens das dependências, inclusive dependência da dependência, toda a árvore aí de dependências, para a gente poder explorar nessa listagem, nessa árvore, se existe de fato e onde existe de fato essa dependência do billing, tá? Então eu vou fazer aqui um Ctrl F nessa listagem, a gente consegue ver, ó. Deixa eu voltar bastante aqui, ó, tá vendo? Tem bastante coisa, né? Então vamos fazer aqui o Ctrl F, né? Coloquei aqui apenas a palavra billing. E vamos fazer aqui a consulta, tá bom? E o que é que nós estamos encontrando aqui? Não é, né, não é aquela dependência, né? Não é também. Opa, encontramos com.android.billing client, billing, encontramos de fato, né? Então, essa dependência bem aqui, que está nessa árvore aqui, ó, do MyTrack, né? Vamos voltar um pouquinho mais, vamos voltar. E vamos voltando até chegar em AppODL. Então, para quem já viu a aula aqui no canal e viu o que a gente está fazendo, que eu, nesse caso aqui, para esse exemplo, né, fiz implementação em outra aula utilizando o AppODL, versão 1.7.0, tá? Sabe que o fato da gente estar usando esse recurso de anúncios nesse app, eu vou estar preso a tudo que esse app, tudo que essas dependências precisam. Então, quem já viu essa aula sabe que a gente está usando o AppODL. Então, talvez quem está utilizando aí o Google ADMob, né, talvez não esteja necessariamente. Então, voltando para cá, sabemos que tem esse problema. O que é que nós poderíamos fazer bem aqui? Carlos, tem uma informação aqui de que essa versão do AppODL, tá, tem uma versão mais nova disponível, que é a 7.0, aliás, 1.7.1. Será, professor Carlos, que o simples fato da gente atualizar essa versão para nessa variação, né, incrementado mais um, a gente não conseguiria já ter atualização? Será que o AppODL já implementou essa correção e a gente já vai ter a solução simplesmente atualizando essa versão, professor Carlos? Eu fiz esse teste previamente e não atualizou, tá? Se a gente fizer aqui o Sync Now, vamos fazer aqui, Sync Now, vai atualizar aqui novamente as dependências. Eu não sei se está algum delay aí para você, mas está fazendo as importações agora para a versão 1.7.1 do AppODL e nós vamos poder fazer a verificação novamente. Eu vou aqui no terminal. Para quem não sabe chegar aqui no terminal, tá, pessoal? Você vem aqui no menu principal, não deve estar exibindo aí para vocês, mas você vem aqui no item View, tá, do Android Studio, e no item View, do Windows, ferramentas do Windows, e tem um item chamado Terminal, tá? Você vai procurar, fica lá no finalzinho, ó, Terminal. Aí você vai poder executar esses comandos aqui diretamente no teu projeto. Beleza? Então, pessoal, para deixar aqui limpo, né, vou fazer aqui um CLS só para garantir de que a gente não faça consultas das dependências aqui no terminal, né, que vão estar sendo listadas de um cenário anterior que a gente executou o comando, tá? Então fizemos CLS aqui, deixamos o terminal totalmente limpo e vamos executar novamente depois da sincronização do build Gradle e vamos executar aqui o comando novamente das dependências do Gradle e vamos verificar como vai se comportar. Vai fazer novamente as listagens, né? Agora com o build Gradle
para essa fotografia dessa atualização e nós vamos fazer novamente aquela pesquisa e eu vou inclusive utilizar, para esse caso aqui, ó, toda a extensão do nome, tá? Demorou um tempo aqui no processamento nessa segunda execução. E o que é que a gente vai fazer? Vamos pesquisar aqui novamente. Billing, estou pesquisando aqui por extenso e vamos ver o que é que vai aparecer. Mais uma vez, estamos aqui com a versão 6.2. Aqui está o intervalo, né, de versão preferencial, está executando aqui o 6.2.1. Então, simplesmente atualizar o AppODL para a versão 1.7.1 não foi o suficiente para alcançar o que nós queremos, que é ter a versão mais recente do Android Billing Client. Beleza? E como é que nós podemos fazer? Nós temos dois caminhos. Um deles é fazer a exclusão de forma forçada aqui no Dependências, mas a gente não tem uma certeza de como se comportaria o AppODL para esse cenário, ou nós poderíamos fazer uma atualização forçada dessa dependência. E a atualização forçada dessa dependência vai funcionar de uma forma muito simples, porque o simples fato de nós colocarmos aqui, ó, o implementation dessa dependência já atualizada, ela já vai utilizar essa mais recente, sobrescrevendo a tentativa de utilizar esse Android Billing Client. Então, eu quero que vocês olhem e fotografem na cabeça de vocês, né? Isso aqui, tá desse jeito, né? São dois, né? Vou até pesquisar aqui de novo, ó. Então, nós temos essas duas chamadas dessa forma, né? Eu fiz o CLS, mesmo que eu não tenha feito, ó, mas todas as consultas que eu estou fazendo aqui no terminal, a gente está vendo que está apontando para o mesmo resultado, tá? A barrinha de rolagem está mexendo aqui e quando eu clico aqui, ó, Enter várias vezes, está sempre encontrando o mesmo dado. Beleza? Então, como é que nós vamos fazer isso? Se nós olharmos aqui, ó, na orientação, a gente já tem aqui, ó, a estrutura para a gente fazer a implementação dentro do nosso build Gradle com a versão 8.0.0. Aqui está usando esse define, esse def aí com esse valor que está sendo adicionado, a gente pode colocar o valor já por extenso mesmo, tá? Eu já tenho ele digitadozinho aqui, já por extenso. Vou só copiar ele aqui e vamos levar lá para o nosso build Gradle. Então, eu vou colocar aqui embaixo para ficar fácil a visualização. Já pediu, né? Já apareceu aqui em cima, no exibe aí na tela de vocês, mas já apareceu aqui em cima o Sync Now, né? Pedindo a sincronização, porque a gente teve uma alteração aqui no Build Gradle. Então, eu vou clicar aqui na sincronização. Maravilha, a sincronização já aconteceu. Vamos limpar aqui esse terminal, né? CLS, para a gente ficar com ele limpinho e certificar. E vamos executar novamente o Gradle listagem das dependências em árvore. E vamos verificar se agora sim as dependências apontadas aqui para o nosso projeto módulo app desse aplicativo, se a gente ainda tem esse billing, é para ter, né? Porque colocamos aqui na listagem de dependências, mas nós forçamos a versão 8.0.0. E o nosso objetivo é certificar, através desse comando, dessa listagem da árvore, se realmente foi substituída e forçada essa versão, tá bom? Então vamos esperar e concluir. Muito bem, processou tudinho, né? Toda a árvore listada aqui no terminal. E o que é que nós vamos fazer? Pesquisar novamente essa estrutura e vamos verificar o que é que nós trouxemos. Veio aqui agora com a versão 8.0. Vamos pesquisar aqui novamente, versão 8.0.0, que é o nosso objetivo final. Então, feito isso, né, alcançamos na estrutura aqui da árvore de dependências da nossa aplicação. Observe aqui, ó, que tá livre, né, que está numa hierarquia livre da raiz, mas observemos que, deixa eu pesquisar aqui de novo, ó, mesmo aqui na árvore, né, com MyTrack, vamos subir aqui novamente, vamos mais um pouco, MyTarget, vamos voltar mais um pouquinho, e com AppODL, ADS, então a gente consegue perceber que foi de fato sobrescrito, tá?
nas dependências que estão ali associadas, a gente forçou a utilização desse 8.0, tá bom? E a outra coisa que nós precisamos fazer estava aqui, ó, né? Nas mensagens de solicitações de atualização. Nesse caso bem aqui, mudar o Android, a versão do Android, né, que tá API 34, para esse app aqui de exemplo, nós vamos atualizar para utilizar a API 35, que remete aí à versão dos Androids 15, tá bom? E essa alteração seria bem mais simples, né? Porque você precisa ir no alvo do teu projeto, né? Da tua SDK, que está lá 34, você vai precisar alterar para 35, obviamente com alguns cuidados para você preparar a tua aplicação, porque pode ter algo que foi descontinuado, algo que precisa ser feito um pouquinho diferente ali no teu código, talvez precise fazer um ajuste no teu projeto para estar em conformidade com questões atualizadas da SDK 35, mas provavelmente, se tiver alguma coisa muito específica, eu devo trazer mais uma aula abordando também esse tema.